Continuando com os vídeos sobre direção espiritual, hoje convém falar de dois temas muito importantes a ser tratados na direção espiritual. Eles são tão importantes que eu posso dizer que são até obrigatórios para se ter em conta quando se faz a direção espiritual. A direção espiritual tem como finalidade conseguir uma ajuda, um auxílio para guiar nosso caminho na santificação. E esse auxílio é dado através da ajuda de um sacerdote, um diretor espiritual. Isso é tão necessário porque são inúmeros os meios que nós temos para nos santificar, para chegar à santificação. Mas também muitos são os obstáculos que podem atrapalhar, podem dificultar o caminho de nossa santificação. Como eu disse, existem muitos obstáculos que nos impedem de chegar à santidade. Mas também existe o remédio que nos vai ajudar a guiar este caminho de santificação com a ajuda divina. Estes obstáculos são os pecados e o remédio é a graça. Entre os obstáculos para a nossa santificação está o pecado. Tanto o pecado original como ferida que nós possuímos, que nós recebemos desde que nós nascemos, como também, e infelizmente, os pecados conscientes, aqueles que nós cometemos voluntariamente ao longo da nossa vida. Mas por que o pecado é um obstáculo para a nossa santificação? O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, que o pecado é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso aos bens. O pecado, portanto, fere a ordem que foi estabelecida por Deus. Por quê? Por conta de um apego, por causa de uma afeição. Santo Inácio de Loyola chama esses apegos e afeições de afeições desordenadas, porque eles vão diretamente contra a ordem ao bem que Deus colocou em toda a criação. Então, quando nós colocamos algum bem por um apego ou por uma afeição acima de Deus, nós escolhemos, ao invés de escolhermos o nosso Criador, nós escolhemos as criaturas. Por isso o pecado também é chamado de uma conversão às criaturas e aversão a Deus. Como já disse, então, o pecado é um obstáculo que impede o caminho de nossa santificação, impede de chegarmos à vida eterna. Por isso, quando nós buscamos a direção espiritual para nos santificar, quando nós buscamos uma direção que nos oriente o caminho de nossa santidade, nós precisamos retirar esses obstáculos. E para isso nós necessitamos da ajuda de um diretor espiritual. Ele vai nos ajudar a entender quais são esses obstáculos, quais são as tentações que nós possuímos que nos levam a pecar, e quais são os meios de vencer o pecado. Os pecados se dividem em dois, conforme a sua gravidade. O pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal é aquele que rompe totalmente a união da alma com Deus. Ele rompe totalmente com a caridade. O pecado venial, apesar de não romper totalmente com a caridade, ou seja, de não afastar totalmente a alma de Deus, ele também é um pecado da mesma forma. Porque apesar de não ser um pedaço de pecado mortal, o pecado venial pode levar, ele se for cometido de pecado em pecado, pode levar a alma ao pecado mortal. Pode dispor a alma habitualmente a ter um hábito de pecar e assim conseguir, infelizmente, chegar a cometer pecados mortais. Na direção espiritual, nós não podemos de nenhuma maneira omitir essas faltas. Antes de mais nada, nós temos que tentar buscar identificar quais são as tentações, quais são os hábitos que nos levam a esses pecados. Identificando isso, nós devemos manifestar isso ao diretor espiritual, conseguir um meio de expulsar definitivamente essas faltas de nossas vidas. Quanto ao pecado mortal, nós devemos ter total atenção nele, porque é ele o principal que vai afastar a nossa alma da união com Deus. Quanto aos pecados veniais, também devemos ter atenção, mas nós devemos dar principalmente atenção ao pecado mortal. Por exemplo, uma pessoa que tem ódio de alguém, ele deve manifestar na direção espiritual este ódio. E não somente o ato, mas também por que chegou a ter este ódio. O que ele pode fazer para mudar isso na sua vida. Agora, se alguém tem a graça de não cometer nenhum pecado mortal, ainda os pecados menores, os pecados veniais, deve manifestar na direção espiritual. Porque, como eu disse,
Os pecados veniais não são pedaços de pecado mortal, mas cometendo pecado venial em pecado venial, isso vai criando um hábito, pode até chegar a ser um vício. E essas imperfeições podem dispor a alma, ainda que seja boa, pode dispor a alma para o pecado mortal. Um dos erros que podem acontecer é uma tentação de não falar estes pecados, de ter uma certa vergonha, mudar o assunto da direção espiritual para outra coisa e omitir estas faltas. Mas não se pode fazer isto quem deseja realmente se santificar. Outro erro que é muito comum acontecer é de manifestar só os pecados mais leves, as faltas mais leves, e esquecer daquilo que é mais grave, como se não tivesse tanta importância. Mas muitas vezes aquela falta mais grave pode ser justamente aquilo que mais afasta a alma de Deus. Por exemplo, nessa mesma pessoa que tem ódio a alguém, se ela manifestasse que simplesmente ela comete uma falta de caridade ou uma mentira leve, se ela somente manifestasse isso ao diretor espiritual, ele estaria gravemente com o risco de perder a sua alma. Porque ele não deu total atenção àquilo que mais afasta da caridade com Deus, mais afasta da sua santificação e mais afasta da vida eterna. Portanto, o pecado é um tema muito importante, que se deve dar muita atenção e conhecer bem, para poder falar na direção espiritual. Bom, depois de falar do pecado, do obstáculo, vamos falar do remédio. Qual é o remédio para o pecado? O que nós podemos fazer em contra do pecado? Ou melhor, o que Deus nos oferece para nos ajudar a fugir do pecado? Este remédio é a graça. A graça de Deus é a que vai nos ajudar a sair do pecado. Bom, mas o que é a graça? Podemos definir a graça como um dom sobrenatural dado por Deus para nos introduzir na vida divina, nos dar uma intimidade com a Santíssima Trindade, conforme diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 1997. Bom, dividindo aí esta definição, como nós podemos entender? Em primeiro lugar, é um dom, ou seja, é um favor, é um presente dado por Deus. Não é algo que nós temos por merecimento próprio, senão que é dado para nós como um presente, um socorro. Sobrenatural, ou seja, que somente Deus pode nos dar. Ele é um dom, um presente que somente Deus pode nos oferecer. Nós não podemos construir, nós não podemos trabalhar e fazer a graça. Somente Deus pode nos dar para nos introduzir na vida divina. Ou seja, o que a graça oferece para nós é um presente dado por Deus para nos fazer íntimos a Deus, para nos introduzir na mesma vida da Santíssima Trindade, para nos deificar, tornar a nossa alma semelhante à alma de Deus. E isso acontece porque nós perdemos essa semelhança, essa união com Deus no pecado original. E Cristo devolveu isso para nós quando Ele morreu e deu o seu sangue pela nossa salvação. Por isso nós podemos dizer que a graça teve um preço de sangue, teve um preço muito alto e teve o preço do sangue do Filho de Deus. Segundo o padre Iraburu, a graça é sanante, que cura o homem do pecado e elevante, o que implica uma mudança qualitativa e ascendente, uma passagem da vida meramente natural à vida sobrenatural. Ou seja, o que a graça permite é uma mudança qualitativa. O que você quer dizer qualitativa? Que ela muda os hábitos, muda as ações, muda de fato, interiormente a pessoa. E ascendente, porque essa mudança é uma mudança para melhor, do natural para o sobrenatural. Como eu disse, a graça teve preço de sangue. Então, quando uma alma rejeita a graça, ou melhor, quando uma alma nega ou deixa para lá a graça que ele recebeu com o sangue de Cristo, ele está simplesmente virando as costas para Deus. A graça pode ser dividida em duas, a graça santificante e a graça atual. A graça santificante é aquela que propriamente une a alma com Deus, né? Dá aquela qualidade sobrenatural à alma. E a graça atual é as graças mais ou menos transitórias, aquelas graças que Deus vai concedendo ao longo da vida para a santificação da alma que já é convertida e para a conversão das almas que estão em pecado. Graça atual pode ser para todas as almas, como eu disse, tanto para as já convertidas, para se santificar,
como também para as almas que precisam de conversão, para que elas possam chegar até a graça santificante. E como fazer? Como eu faço para conseguir esta orientação? Como eu faço para receber esta graça? A direção espiritual vai ajudar. Aqui entra o papel muito importante do diretor, que ele vai dar justamente os caminhos, orientar onde devo andar para andar de graça em graça. Porque se nós tentamos por nossas forças somente buscar alcançar a graça de Deus, nós podemos errar muitas vezes. O diretor espiritual é capacitado para poder nos ensinar, para poder nos mostrar, tanto porque ele sabe por ciência, como por experiência. Todos os diretores espirituais também têm diretor espiritual, além de que estudam muito para isso. Então eles estão os mais capacitados para nos ensinar o caminho da graça, o caminho do estado de graça e também de ser fiéis às graças atuais, às inspirações do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, vimos dois pontos importantíssimos na direção espiritual: o pecado e a graça. E qual a relação deles com a direção espiritual? Por que nós devemos ter atenção a cada um deles? Nós vimos que o pecado é um obstáculo, pode nos atrapalhar na santificação. E a graça é um auxílio, um incremento na nossa vida de santidade. E ela nos vai ajudar muito na nossa santificação. Por que nós devemos ter tanta atenção para estes dois pontos? Porque nós devemos buscar viver com muita graça e nenhum pecado. Não o contrário, vivendo com pouca graça e muito pecado. E assim nós vamos alcançar. E assim nós vamos definir em nossa vida, nós vamos dar bom caminho, bom caminhar em nossa vida de santificação. Peçamos essa graça a Nossa Senhora, aos todos os santos, que nós saibamos discernir quais são os caminhos da nossa santificação com a ajuda de um bom diretor espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.